Você consegue identificar de forma rápida quanto você está pagando de juros quando você está lá na loja para tomar a decisão de compra? Ou quanto eles estão te dando de desconto se você resolver pagar à vista? E outra situação, quando você está no mercado, vale mais a pena levar uma garrafa de 1,5 litro ou 3 de 500 ml? Olá pessoa, eu sou Christian Cabelo e você está no canal Cabelo Financeiro. Chegamos ao final do nosso estudo de cálculos e agora eu vou falar das duas dicas que eu já tinha prometido antes. A segunda do mercado é bem legal e vai ser muito útil. E algumas pessoas de repente podem esquecer o que nós conversamos. Mas o grande lance, a grande sacada é que esse vídeo vai ficar gravado para sempre. Então você vai poder voltar quantas vezes você quiser, quantas vezes achar necessário e revisar essas fórmulas, revisar essa conversa que a gente está tendo, fazer anotações, estudar bastante até entender bem e ficar automático na cabeça, tranquilo. As fórmulas que eu estou apresentando aqui, para você não ficar procurando depois em que minuto, em que momento que está gravado no vídeo, eu vou deixar ali na descrição o link da página onde você vai poder conferir e dar uma revisada. Agora vamos voltar para a calculadora que vão vir as duas dicas. Vamos abrir uma nova calculadora aqui. Com essa segunda calculadora, nós vamos ver qual é a relação em porcentagem do 195 para o 126. Ou seja, quanto que o 195 é maior do que o 126. Para isso, a gente vai pegar o número maior, que é 195,08, e dividir pelo número menor, 126,83. Enter, igual. Vou colocar aqui a colinha para vocês. Igual 195,08 dividido por 126,83. Enter. O mesmo resultado da calculadora. Continuando a fórmula, você vai pegar esse resultado, menos 1, igual 0,5381, por aí vai. E mais uma vez, por último, vezes 100, igual. Então esse resultado significa que o 195,08 cresceu 53,81% a mais que o 126,83. Esse cálculo serve para duas situações. Para a gente saber quanto a gente está ganhando ou ganhou de juros, de acréscimo, em relação ao valor inicial, ou, muito importante, saber quanto você está pagando de juros em relação ao valor inicial. Então, um exemplo prático. Você vai numa loja e o produto custa 1.000. E se você parcelar este produto em 12 vezes, ele vai sair pelo preço de 1.126,83. Para você saber quanto de juros você está pagando nesta negociação, você vai fazer isso. Dividir. Vamos fazer o exemplo aqui. 1.126,83 dividido por 1.000, que é o valor original do produto. Menos 1 vezes 100. A fórmula vai estar lá no link. Você está pagando por esse produto 12,68% de juros. E aí, é pouco? É bastante? Quanto significa isso? Com essa taxa, a gente consegue comparar, por exemplo, com o rendimento da poupança, com o rendimento de qualquer outro investimento, com a taxa básica de juros, que é a Selic, que agora nesse momento, por exemplo, está em 2,25 por ano. Percebe ali a diferença? 2,25 por ano da Selic, 12,68 por ano deste exemplo. Olha a diferença. E o contrário também é muito válido. Se esse 12,68% você estivesse recebendo de juros ao invés de pagando, também é uma comparação interessante. A Selic está 2,25, os juros do exemplo 12,68. E quanto que está a inflação?
Aí a gente tem que fazer uma pesquisa de quanto está a inflação para a gente comparar se você está recebendo mais do que a inflação, igual ou menos do que a inflação. Agora deixa eu te explicar como é que a gente faz essa fórmula na planilha. Voltamos aqui para aquela nossa célula que ainda está incompleta. Aqui a gente só fez a divisão de um número pelo outro. Da mesma forma que você faz na calculadora, é a representação que tem que estar na fórmula da célula. Mas nós vamos lembrar agora de umas regrinhas da matemática escrita que nós vimos há muitos anos atrás. Olha aqui, ó. Se nós queremos que o resultado dessa divisão seja menos 1, nós temos que fazer o quê? Colocar os parênteses, ó. Parênteses no início, parênteses no final. Tudo isso para dizer que primeiro ele vai fazer esta divisão e o resultado dessa divisão, menos 1. Só que para finalizar, ainda falta um passo, que é multiplicar por 100. Só que para multiplicar por 100, eu preciso pegar o resultado de tudo isso daqui, que é o 0,53. Então eu tenho que colocar um parênteses novamente, ó, no início, no final, multiplicando vezes 100. Enter. Agora sim, eu tenho o mesmo resultado da calculadora, 53,81. E essa bagunça toda desse número? Bom, isso a gente já viu. Clica nele e aperta no formato de número. Pronto, 53,81. Ah, mas tem um formato de porcentagem ali do lado. Eu posso usar ele? Pode, mas este botãozinho automático de porcentagem multiplica por 100. Ele já faz esse trabalho. Para usar ele, a gente precisa apagar esse 100 aqui. Só na planilha, tá? Ele fez o arredondamento. Aí você seleciona esta célula e clica no... Se você quiser o sinal de porcentagem, clica nele. Pronto. 53,81%. Sem precisar multiplicar por 100, porque aquele botãozinho já faz esse processo. Mas o mais importante mesmo é você só se preocupar com a fórmula. O maior dividido pelo menor. Só isso. Parece complicado agora, mas quando você se acostumar, o resultado final você já tem de cabeça. Quer ver? Voltamos aqui, ó. 195,08 dividido por 126,83, o resultado, olha aqui, ó, 1,5381. De cabeça você já tira 1, vai ficar 0,53 e multiplica por 100, joga vírgula 2 para frente, 53,81%. É só uma dica. Quando você se acostumar, isso vai ficar automático. Bom, mas isso nós estamos falando quando o valor é maior que 100%. Quando o valor está sendo acrescido, está aumentando. 53,81% a mais do que o 126. E se for ao contrário? E se estiver acontecendo perda? Se eu estiver perdendo dinheiro? Como é que eu calculo quanto de dinheiro está sendo perdido para que eu possa tomar os meus cuidados? Vamos zerar a calculadora. Ao invés de dividir o maior pelo menor, você divide o menor pelo maior. 126, que é o menor, 0,83, dividido por 195,08, que é o maior, enter. Olha lá. 0,6501. Só que, próximo passo, menos 1. Menos 1. Enter. E vezes o 100. O 126,83 representa uma perda de 34,98 ou 99, pode arredondar para cima ali por causa do 5, né? Menos 34,98% em relação ao 195,08. Esse valor pode representar o que você está deixando de ganhar. Você está deixando de ganhar 34,98% se você estivesse colocando, fazendo os depósitos mensais dos R$100.
pode estar representando o que você perdeu. Digamos que você fez um investimento de 195,08 e por enquanto o resultado está 126,83. O percentual de perda é 34,98%. E também pode representar o desconto que você está tendo. Se o produto custa 195,08 e você está pagando 126,83, então o seu desconto está sendo de 34,98%. Então esta dica, esta formulazinha de dividir o menor pelo maior ou o maior pelo menor, pode te ajudar a saber quanto de juros você está ganhando, pagando, perdendo, está tendo de desconto. À medida que você se acostuma com a fórmula e começa a aplicar nas suas organizações financeiras, você vai ver que ela é bem útil e vai te dar a exata ideia do que está acontecendo para você conseguir tomar suas decisões. Para finalizar esta dica, vamos ver na planilha esta formulazinha. Ó. Igual o menor dividido pelo maior, Enter. Coloco parênteses no início, no final, menos 1, Enter. E coloco parênteses de novo, no início, no final, vezes 100. Organiza, coloco formato de número, ele arredondou o 5 para cima, 34,99. E mais uma vez, se você quiser o sinalzinho de porcentagem, apaga o vezes 100 e clica no sinalzinho de porcentagem. Pronto, 34,99. Fechou! Antes de nós passarmos para a próxima dica, só um complemento rápido. O que nós vimos foi para descobrir qual é o percentual de aumento ou de redução de um número em relação a outro. Agora, se eu quiser saber qual a porcentagem representa um número pelo outro, simplesmente isso, aí é muito fácil. A própria divisão do maior pelo menor ou do menor pelo maior já te dá essa resposta. Eu vou usar um exemplo com um número difícil mesmo para deixar isso bem representado. Você vai pegar a calculadora e vai fazer 123 dividido por 85. O resultado é 1,4470 vezes 100 significa que o 123 é equivalente a 144,70% de 85. E o contrário também vai te dar o resultado. 85 dividido por 123 dá 0,6910. Significa que 85 representa 69,10% de 123. Bem fácil. Agora sim a dica 2. Vamos agora para a segunda e última dica. Essa próxima dica a gente vai usar no supermercado, tá? Bem legal. Vou colocar aqui mais para frente, a gente sair um pouco dessa bagunça. Vamos lá para coluna R na planilha. Zero a calculadora. Vamos lá. No supermercado, se você quiser fazer comparações entre preços de produtos para saber qual é o mais barato, e se eles estão em embalagens com medidas diferentes, como litros e quilo, gramas, existe uma fórmula para ajudar a nossa vida. Essa fórmula é, vou escrever aqui, igual preço do produto vezes 1000 dividido, primeiro você faz a multiplicação, por isso está entre parênteses, dividido pela quantidade da medida. Esta é a fórmula do preço por quilo ou preço por litro, depende da medida. Já vou falar logo de um exemplo que realmente aconteceu comigo. O preço e medida, eu vou colocar um valor ali para exemplo, porque eu não lembro exatamente quais eram. Mas a situação é, me pediram para comprar 5 caixas de leite condensado para fazer um doce lá, alguma coisa, tá? Então vamos colocar lá. O preço era R$ 2,40. A medida era 180 gramas. E eu queria 5 unidades, tá? 5 unidades. Para a gente fazer aquilo ali, ó. O preço, 2,40 vezes 1000.
Enter, igual 2.400, dividido pela medida, que era 180 gramas. A quantidade, né? 180. Igual a 13,33. Esse é o preço por quilo. 13,33333. Vamos aqui para a segunda calculadora. Como eram 5 unidades, vezes 180 gramas, eu teria um total de 900 gramas, que era o que eu estava precisando. Junto na prateleira tinha uma outra embalagem fechada de 1 kg de leite condensado por R$12. Então veja, com aquela fórmula eu consegui descobrir que as 5 caixas sairiam por 13,33 e as 5 caixas somavam 900 gramas, enquanto tinha uma outra embalagem com 1 kg, ou seja, 1.000 gramas, por R$12. Mais produto, menos preço. Pô, isso é rapidinho ali dentro do mercado com a calculadora. Todo mundo tem uma calculadora no celular. Então você vai ali rapidinho, faz o preço vezes 1.000, divide pela quantidade, né? Seja em gramas ou seja em litros, e você vai descobrir o valor cheio. Com o valor cheio, você compara com outros produtos. Só estudar um pouquinho que essas coisas ficam bem fáceis e automáticas. Vamos voltar? Certo, vamos corrigir essa informação aí. Ficou parecendo que as 5 caixinhas custariam 13,33, mas não é. O 13,33 é o preço por quilo. As 5 caixinhas vezes 2,40 dá um total de R$12, que é igual aos R$12 da embalagem de 1 kg. A diferença é que, levando as 5, a gente leva 900 gramas, ou seja, estaríamos pagando pelo quilo 13,33. Por esse motivo que a embalagem única sai mais barata. E essa dica, essa fórmula, também vai servir quando você quiser comparar promoções. É comum você encontrar por aí produtos com a tal embalagem econômica. Daí você tem a oportunidade de levar uma embalagem maior, de 800 gramas, por exemplo, e pagar mais barato do que 2 de 400 gramas. Ou levar um pote de 1 kg e pagar mais barato do que 2 de 500 gramas. Mas, com a ajuda dessa fórmula, eu já peguei várias vezes que isso pode ser furada. Muitas vezes essas embalagens econômicas saíam mais caro do que se você levasse 2 produtos com a metade da medida. Então é interessante saber essa fórmula e usar na calculadora ali na hora do mercado para identificar se você está pagando mais caro ou qual é a melhor opção. Pronto! Chegamos ao final desse estudo. Eu espero que você utilize essas informações na prática, porque elas vão te beneficiar mesmo. Basta praticar um pouco as fórmulas para elas ficarem na cabeça. E lembra que você pode voltar a qualquer momento em qualquer um dos vídeos para dar aquela revisada e tirar dúvida. Eu desejo a você saúde, sabedoria e prosperidade. Um grande abraço e muito valeu!